E é a partir de agora que eu começo a analisar os tipos penais que identificamos. Esse foi um trabalho dos Ministérios Públicos de todos os estados, em que se buscou identificar os tipos penais decorrentes do descumprimento dessas medidas. Bem, em primeiro lugar, eu vou citar o artigo 268 do Código Penal, que é o crime exatamente de infração de medida sanitária preventiva. Dispõe o referido artigo. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Bem, a pena combinada a esse delito é de detenção de um mês a um ano, além de multa. Essa pena pode ser aumentada até o dobro quando o crime é praticado por profissional de saúde, como médico, farmacêutico, enfermeiro e dentista. Bem, o que se tem a falar de importante desse tipo penal é que ele está previsto no capítulo referente aos crimes contra a saúde pública. Ele é um tipo penal aberto, ou seja, ele depende de uma complementação, que essa complementação pode vir tanto do Estado, tanto dos estados, quanto da União, do Distrito Federal e dos municípios. No caso específico do coronavírus, a determinação do poder público ela está contida não só na Lei Federal 13.979, que é regulamentada pelas portarias, como igualmente, no caso do Estado do Rio de Janeiro, nos decretos do governador, em que há fixação de medidas compulsórias. Bem, então, como exemplo desse tipo penal, a gente pode citar a hipótese de alguém que recebe determinação para que realize compulsoriamente algum exame para fazer o diagnóstico do coronavírus, né, do Covid-19, e se nega a fazê-lo, estará cometendo esse crime. Além disso, uma pessoa a qual é determinado isolamento em razão da confirmação de um diagnóstico não cumpre essa determinação, também incide nesse dispositivo legal. Bem, além disso, o outro tipo penal que foi identificado foi o artigo 131 do Código Penal, que é o perigo de contágio de moléstia grave. Dispõe o referido artigo: praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que sabe estar contaminado, ato capaz de produzir o contágio. A pena aqui prevista abstratamente para o tipo legal é de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. O que significa esse tipo legal? O agente sabe estar contaminado e dolosamente mantém contato com outra pessoa com o fim de transmitir aquela doença. Aqui se exige um especial fim de agir, ou seja, a vontade de transmitir aquela doença para outra. Bem, também aqui o conceito é aberto, porque se faz menção a contágio de moléstia grave, e aí nós nos socorremos exatamente dos atos administrativos que eu mencionei agora há pouco, em que a própria Organização Mundial de Saúde e as portarias do Estado brasileiro reconhecem o Covid-19 como emergência de saúde pública de importância internacional e, portanto, configura uma moléstia grave, ou seja, esse tipo penal do artigo 131 já foi complementada por esses atos administrativos. Bem, em seguida, o artigo 267 do Código Penal, que prevê o crime de causar epidemia, dispõe o referido artigo: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. A pena combinada abstratamente a esse delito é de reclusão de 10 a 15 anos. Se desse fato da epidemia resultar morte, essa pena é aplicada em dobro. Bem, aqui uma peculiaridade desse crime é que também se prevê a forma culposa, ou seja, se alguém causa epidemia por negligência, imprudência ou imperícia, ela também responderá por esse crime, agora com uma pena combinada de detenção de 1 a 2 anos e, se causar morte, de 2 a 4 anos. Bem, relativamente a esse crime, o que é importante dizer é que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a infecção humana pelo novo coronavírus como uma pandemia e classificou-a como pandemia. E isso não impede a configuração do crime de epidemia. E aí podemos citar como exemplo uma cidade do interior em que não tem tido nenhum contato com esse vírus e o agente dolosamente
no caso do crime doloso, dissemina o vírus naquela cidade, causando uma epidemia, contaminando um número indeterminado de pessoas. Aí a configuração do crime de epidemia. Bem, na sequência, temos o crime previsto no artigo 269 do Código Penal, é o crime de omissão de notificação de doença. Esse crime preceitua aqui deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. A pena combinada de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa. Esse crime é um crime próprio, ou seja, ele só pode ser praticado por médico, especificamente médico, e uma peculiaridade dele é que ele também é uma norma penal em branco, porque ele menciona a notificação compulsória. E aqui a infecção pelo novo coronavírus é de notificação compulsória, segundo os atos normativos nacionais, inclusive por força das portarias já mencionadas, e, portanto, se o agente deixa de notificar a doença, um diagnóstico positivo, ele incorrerá na prática desse crime. Bem, na sequência, a própria portaria interministerial número 5 de 2020 menciona a possibilidade da prática do crime de desobediência, que é o crime previsto no artigo 330 do Código Penal, que nada mais é do que desobedecer a ordem legal de funcionário público no exercício de sua função. Então, quando não houver a configuração de qualquer outro tipo que tenha um elemento especial, subsiste esse crime do artigo 330 do Código Penal. E, por fim, eu gostaria de mencionar um crime que já tem chegado no Ministério Público, várias notícias da prática desse crime, um crime repugnante na medida em que se aproveita de uma situação de calamidade pública, numa situação de emergência de saúde pública, para se lucrar, ou seja, o comerciante aumenta arbitrariamente seus lucros se aproveitando da escassez de um bem. No caso do coronavírus, o que a gente tem observado é a escassez de produtos como máscaras descartáveis, como álcool em gel, como luvas, e o que tem chegado no Ministério Público já são várias notícias de que se está estipulando um preço abusivo em cima desses bens. Bem, e aí é importante dizer que, além de infração ao Código de Defesa do Consumidor, essa prática também constitui crime contra a economia popular, que é exatamente o crime de usura pecuniária ou real, capitulado no artigo 4º, a linha B da Lei 1521/51, que é a Lei dos Crimes contra a Economia Popular, segundo o qual constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando obter ou estipular em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. Aqui a pena combinada é de 6 meses a 2 anos, além de multa. Bem, eram essas as considerações que eu pretendia fazer. Queria ressaltar que a situação é bastante grave, peculiar, demanda esforços conjuntos de todas as instituições e principalmente da sociedade. Gostaria de dizer que o Ministério Público continua atuando em todas as frentes, em todas as suas áreas de atuação, seja na tutela coletiva, seja no âmbito criminal, para defender os interesses da sociedade e para aplicar a lei e fiscalizar a correta aplicação da lei. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e para qualquer demanda que se apresente a partir dessas práticas. Muito obrigada pela atenção.